Igreja? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, 2 Coríntios 13, 14. Amém? Todos nós já conhecemos esse versículo, mas talvez nem saibamos que ele é um versículo. 2 Coríntios 13, 14, se você usar a Bíblia NVI. Se você usar a Revista Corrigida, é 13, 13. Que diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém? Os irmãos podem se sentar. Se alguém chegou agora, não está acabando o culto, né? A gente está acostumado a ouvir esse versículo no final do culto. Mas eu queria hoje falar sobre esses 3 pontos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Eu acho que todos nós cristãos temos que ter esses 3 pontos bem claros na nossa mente. Porque o apóstolo Paulo, ele não fala dessas 3 coisas simplesmente por falar ou de uma forma solta, porque ele fala nos lembrando de 3 pontos extremamente importantes da nossa fé. A graça de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações ou a comunhão do Espírito Santo. Tudo isso está ligado a uma coisa ou outra. Esses 3 pontos, eles se encaixam. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo. Cada um com a sua função. E o primeiro ponto que ele fala é sobre a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é a graça? É um favor imerecido, é algo que nós não merecíamos. E tem uma diferença entre graça e misericórdia. Graça é Deus nos dar aquilo que nós não merecemos. E a misericórdia, Ele não nos dar aquilo que nós merecemos. Será que nós merecemos ser salvos? Pelos nossos méritos, pela nossa força? Será que nós temos o direito de chegar para Deus e falar assim: Senhor, eu mereço ser salvo? Com certeza nenhum de nós tem esse direito de chegar para Deus e falar isso. Mas nós somos salvos pela graça de Deus, porque Ele enviou o Seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós. E Efésios, se você for um pouquinho para frente, Efésios 2, 8, do 8 ao 10, o apóstolo Paulo também fala dessa graça, que diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Nós somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele se entregou na cruz por nós e morreu, derramando o sangue dele até a última gota, para nos trazer a salvação. O que nós fizemos aqui no domingo, na ceia, é uma representação do que Cristo fez por nós. Nós participamos do teu corpo e do teu sangue, o corpo e o sangue de Cristo, que nos purificam de todo o pecado, que nos trazem a salvação. Então ninguém tem o direito de chegar para Deus lá no último dia e falar assim: Senhor, mas eu fiz isso, fiz aquilo, eu ajudei esse, ajudei aquele, eu estava na igreja todos os cultos, não faltava. Porque não é por isso que nós vamos ser salvos. Claro que nós temos que fazer as coisas boas. O próprio versículo aqui diz que Deus já preparou as boas obras para que nós fizéssemos. Deus se agrada quando nós fazemos as boas obras. Mas nós temos que fazer sem interesse de que isso vá nos salvar. Por exemplo, os espíritas, eles fazem boas obras porque eles querem uma encarnação melhor depois. Não, eu vou ajudar aqui esse mendigo porque isso na próxima encarnação vai contar. Nós não podemos ter esse pensamento. Nós temos que pensar assim: Senhor, o Senhor tem me dado tanto, o Senhor tem me abençoado tanto, que eu preciso dividir com aqueles que necessitam. Eu preciso dividir com aqueles que não são tão abençoados quanto eu. Eu preciso abençoar essas pessoas, porque a tua palavra diz que se alguém sabe fazer o bem e não faz, esse comete pecado. O apóstolo Tiago escreve lá na sua carta que se alguém estiver faminto
e nós dissermos para ele, vai com Deus, Deus te abençoe, e não dermos com que ele, ou alguma coisa para ele comer, para matar a fome, né, ou algo para ele se vestir e se livrar do frio, nós não fizemos nada, né, foi inútil as nossas palavras, porque além das palavras nós temos que ter sim as ações, mas nós temos que entender que a nossa salvação vem pela graça, vem porque um dia Deus nos escolheu, né, Ele olhou para nós e nos escolheu para nos salvar, Ele quis nos salvar, a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Ele já tinha nos escolhido, né, tem uma frase que eu li esses dias, que diz que antes de Deus dizer haja luz, Ele disse haja cruz, ou seja, antes dele criar o mundo, Ele já estava planejando a nossa salvação, e isso é pela graça dEle, né, às vezes nós falamos assim, mas eu vim para a igreja porque eu quis, né, eu vim para a igreja, eu aceitei Jesus porque eu quis, porque eu ouvi a palavra e eu quis, né, servir a Deus. Em certo ponto nós estamos certos, né, nós tivemos essa vontade, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo é que nos convence do pecado, do engano e do juízo, que é Ele que nos convence de que nós somos pecadores, né, porque nós fomos alcançados pelo amor de Deus, que nós vamos falar daqui a pouco, mas que o Espírito Santo Ele trabalhou nos nossos corações, de uma forma que nós reconhecêssemos que nós éramos pecadores, e produziu em nós essa salvação. E também em Romanos 3, do 21 ao 24, diz assim, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, de qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, não há distinção, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Nós só podemos ser salvos pela redenção que Cristo nos trouxe na cruz. E muitas vezes nós olhamos para algum filme, como foi passado no domingo de manhã, de Jesus sendo crucificado, e nós ficamos pensando, né, coitado de Jesus, apanhou tanto, né, coitado, sofreu tanto, e sofreu por nós, e muitas vezes nós não reconhecemos esse sacrifício, né, muitas vezes nós viramos as costas para Jesus, e esquecemos que um dia Ele entregou a vida dele na cruz e sofreu muito por cada um de nós, né, Ele se entregou gratuitamente para nos trazer a salvação. Ele fez uma coisa que provavelmente nenhum de nós faríamos, né? Ele pegou os seus inimigos, que nós éramos inimigos de Cristo, e os adotou como filhos de Deus. Se nós pararmos para pensar o que foi esse sacrifício de Jesus na cruz, com certeza nós vamos levar a nossa vida com Deus muito mais a sério. Mas se nós pararmos para pensar e falar assim, Senhor, quando eu vejo esse sacrifício, eu vejo um filme do Senhor sendo crucificado, que me dá aquele... É uma mistura de tristeza com alegria, porque você vê no sofrimento dele, dá uma certa tristeza, mas nós temos que ter alegria, porque se não fosse esse ato de Jesus, se Jesus não tivesse se entregue na cruz, nenhum de nós teríamos direito à salvação. E às vezes nós pensamos, mas coitado, né? Jesus sofreu tanto e no final ainda morreu. Mas Colossenses, o apóstolo Paulo escreve em Colossenses que ele triunfou na cruz. E quando ele morre e triunfa na cruz, ele prega, ele crava naquela cruz toda a escrita que nos era contrário, tudo aquilo que nos condenava, ele cancela na cruz e nos traz a salvação. Romanos 8:1 diz que agora já não tem mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que vivem segundo o seu propósito. Nós temos que entender que essa salvação, essa graça de Jesus, essa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ela nos traz a paz, ela nos traz a alegria, ela nos traz a certeza da nossa salvação. Nós temos que ter a certeza, nós somos salvos. Muitas pessoas têm essa dificuldade de entender, né, de ter a certeza que é salvo. Falar, mas eu não tenho certeza da minha salvação. Se nós estamos em Cristo, se nós lutamos para viver uma vida santa, para viver com Cristo, para honrar esse sacrifício dele na cruz, com certeza nós somos salvos. Nossa salvação está garantida, porque está garantida em Cristo. E nós precisamos buscar todos os dias entender essa graça,
mas nós temos uma dificuldade, né? O ser humano, normalmente, a maioria, posso dizer que quase 100%, tem dificuldade com liberdade, né? Nós temos dificuldade com liberdade. Se o nosso chefe chegar e falar assim, olha, você não tem mais horário fixo, trabalhe a hora que você quiser. Na primeira semana a gente vai trabalhar lá das 8 às 5, na segunda vai ser das 9 às 5, depois das 9 às 4. Daqui a pouco a gente aparece uma vez por semana na empresa. Não tenho mais horário, se precisar me liga que eu venho. E muitas vezes nós preferimos ficar presos à lei. Mas será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? Né? Será que pode? Será que não pode? Em vez de pensarmos que Cristo nos deu a liberdade, né? E o apóstolo Paulo diz que tudo nos é lícito, nós podemos tudo, mas nem tudo nos convém. Então nós precisamos ter esse discernimento. Espera aí, Cristo me libertou, eu fui liberto, eu tenho liberdade agora para fazer o que eu quiser, mas será que tudo me convém? Será que tudo o que eu posso fazer vai me edificar? Nós temos que ter essa regra, né? Nós precisamos ter em mente o que glorifica e o que não glorifica a Deus, mas nós não podemos ficar presos em regras, né? Não, mas eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Nós temos que ter uma comunhão com Deus, e aí, essa é a parte difícil, né? Ter uma comunhão com Deus para entender o que é a liberdade que Cristo nos dá, né? Até onde eu glorifico o nome de Deus com as minhas atitudes, até onde eu glorifico o nome de Deus com as minhas obras, porque o Senhor Jesus diz lá em Mateus 5, que é para nós fazermos as boas obras, para que o nome de Deus seja glorificado, para que as pessoas possam ver as nossas boas obras e glorificar a Deus. Então nós temos que entender que, por mais que as obras não me salvem, eu vou continuar praticando boas obras, eu vou ser diferente do mundo, porque isso hoje em dia é difícil, né? As pessoas olham para os crentes, né, como eles dizem, ou para os cristãos, fala lá os trouxas indo dar dinheiro para o pastor, é certeza que o pastor deles está ficando rico, e em alguns casos eles realmente têm razão, né? Em alguns casos, realmente, as pessoas estão sendo enganadas dentro da igreja, mas não é por isso que nós vamos aceitar e ficar quietos, né? Nós precisamos ser diferentes, nós precisamos continuar praticando as boas obras, para que o nome de Deus seja glorificado, né? Para que as pessoas olhem para nós e falem assim, não, esse daí vai numa igreja diferente, né? Esse aí vai numa igreja que não é igual às outras. Nós precisamos deixar a nossa igreja conhecida por isso, pelo amor, né? Por ser uma igreja diferente, por ser uma igreja que todos se ajudam, que praticam realmente boas obras. Se sabe que tem alguém necessitado, nós vamos ajudar, que é como nós fazemos no domingo da ceia, à noite, que, né, nós arrecadamos os alimentos para montar a cesta básica. Às vezes tem alguém necessitado no nosso meio e está esperando a ajuda de alguém lá de fora, porque nós encolhemos o nosso braço, né, nós encolhemos a nossa mão. Não, nós precisamos ajudá-los, né, nós precisamos servir, nós precisamos ser corpo, né? Então nós temos que fazer valer essa graça e compartilhar essa graça com os demais, né? Compartilhar essa graça com os que estão lá fora. Talvez a gente tenha pessoas muito próximas a nós que estão perdidas, não sabem para onde ir, e muitas vezes nós não falamos do amor de Deus, nós não falamos dessa graça que liberta, né? Muitas vezes nós preferimos esperar que alguém vá lá. Não, Senhor, nós oramos, Senhor, envia alguém para pregar para ele, né? Envia alguém para falar do teu amor, e nós estamos do lado, nós estamos perto, nós podemos fazer isso, né? Nós podemos com a nossa vida mostrar que essa graça nos liberta de todo o mal, né? Nos liberta de tudo aquilo que nos aprisionava. E aí junto com a graça de Deus vem o amor, né? O amor de Deus que sustenta essa graça, porque imagina se Deus não nos amasse, eu acho que Ele já teria nos fulminado, né? O Jeremias escreve isso, né? Que nós só não fomos fulminados porque o amor de Deus é eterno, né? O amor de Deus que não deixa que nós sejamos eliminados dessa terra, é isso que sustenta, é isso que dá paciência para Deus, a paciência de Deus conosco. Imagina se coloque agora no lugar de Deus, né? Não vamos levar isso como uma blasfêmia, mas pense se fosse você no lugar de Deus. Vai lá e tira um povo que ficou 400 anos, ficou sendo escravo,
e clamando, Senhor, me tira dessa escravidão, Senhor, me tira dessa escravidão, e aí morria uma geração, nascia outra. Senhor, me tira dessa escravidão, me tira dessa escravidão, e foram morrendo gerações, nascendo outras. 400 anos. Chega uma hora que Deus fala assim, pronto, vou tirar vocês dessa escravidão. Então agora vocês podem sair aí, porque eu te libertei, né, vai lá, faz com que o faraó libere o povo, fala assim, pode ir, vocês vão fazer uma festa para mim, vocês vão glorificar o meu nome. Eles saem, vão lá, glorificam a Deus e continuam andando. E vão no meio do deserto. Não passa muito tempo e fala assim, Senhor, mas lá atrás no Egito a gente tinha carne. Aqui a gente não tem nada para comer. Deus fala, tá bom, vocês querem carne? Toma carne. E aí continua andando. Senhor, agora a gente não tem água. Tá bom, vocês querem água? Toma água. E foram caminhando com Deus. De repente, Deus para eles e fala assim, agora eu vou dar uns mandamentos para vocês. Vou começar a pôr uma ordem nisso aqui. Chama Moisés lá para cima do monte, Moisés fica 40 dias lá em cima recebendo as ordens de Deus. Quando Moisés desce, o que ele encontra lá embaixo? Um bezerro de ouro. E o pessoal tudo adorando o bezerro. Se fosse nós no lugar de Deus, certeza que mandava um fogo do céu e acabava com tudo. Ou vai dizer que não? Toda vez que Deus dava um pouquinho de liberdade para Israel, Israel se desviava. Toda vez que Deus deixava Israel se misturar com outro povo, Israel se desviava. Será que é muito diferente com a gente hoje? Ou será que nós precisamos de regras para viver? Né? Para andar com Deus nós precisamos de regra. Será que se nós falarmos assim, não, você pode vir no culto que você quiser, né? Fica à vontade, se você não quiser vir no culto também não venha. Quantos cultos será que nós vamos vir? Isso é para nós pensarmos, né? Cristo nos deu a liberdade, mas Ele exige que nós o sirvamos de todo o nosso coração. E nós precisamos entender que esse amor de Deus é o que não nos deixa ser consumidos. É o que nos mantém de pé ainda, que nós acordamos todas as manhãs. E aí em João 3,16, eu acho que não precisa nem abrir a Bíblia, todo mundo já sabe de cor. Sabe de cor na Revista e Corrigida, na NVI ninguém sabe. Né? Na NVI diz assim, opa, vou ler aqui na Bíblia. Pode apagar se quiser. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na Revista e Corrigida, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe o que é você entregar a vida do teu filho por um monte de gente que não valeria a pena? Sabe o que é você pegar o seu único filho e falar assim, agora você deixa o seu trono de glória, vai lá, se faz um deles, morre, só que tem uma coisa, a grande maioria nunca vai reconhecer esse seu ato. A grande maioria vai te desprezar. Será que nós pegaríamos o nosso filho e faríamos isso? Eu antes de ser pai eu achava que não. Hoje que eu sou, tenho certeza que não. Mas nunca. Mas Deus, com o amor dele tão forte, né, um amor tão grande, ele entrega o único filho dele por nós. E muitas vezes nós não reconhecemos esse amor. Muitas vezes nós queremos brigar com Deus e falar assim, Senhor, eu preciso. Porque se o Senhor não me der, eu não vou mais na igreja. Se o Senhor não me der, eu não te sirvo mais. E achamos que Deus vai perder alguma coisa com isso. Quem perde somos nós. Né? Nós precisamos entender, Senhor, o teu amor é tão grande, dizer como o apóstolo Paulo, o seu amor é tão grande que me constrange. Eu fico constrangido em pedir alguma coisa, porque o maior bem que eu poderia ter, o Senhor já me deu, que é a salvação. Né? O que vier a mais é lucro. Nós precisamos entender que Deus quer sim nos dar uma vida boa, Ele quer nos dar saúde, né? Ele quer nos abençoar no nosso trabalho, sim, e nós precisamos orar e pedir sim essas coisas para Deus. Aquilo que nós necessitamos, nós precisamos pedir a Deus, né? E Ele vai nos ouvir. Mas o maior bem que nós podemos alcançar é a salvação. Nada pode se comparar à salvação, né? Por mais que nós consigamos o mundo, o Senhor Jesus diz isso numa parábola. Ele termina a parábola dizendo,
o que adianta para o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta eu ser rico, poderoso, ter tudo o que eu quero, se eu não for salvo? Não vai valer de nada, essa vida é passageira. Hoje eu estava ouvindo um programa sobre Eclesiastes, e Eclesiastes fala muito isso, é tudo vaidade. Salomão fala, eu fiz isso, fiz aquilo, eu tive tudo o que eu queria, o meu coração, eu não neguei nada do que o meu coração desejou, mas tudo isso é vaidade, tudo isso é passageiro, tudo isso é vão. Em outras palavras, ele quis dizer, eu poderia ter vivido sem nada disso. E muitas vezes nós corremos atrás do que é terreno e esquecemos do que é eterno. Muitas vezes nós corremos atrás de bens e esquecemos do amor de Deus, esquecemos de retribuir o mínimo possível, porque o que Deus fez por nós, nós nunca vamos conseguir retribuir. Mas nós temos que nos esforçar para retribuir o máximo que nós pudermos. E como que eu retribuo? Vivendo para Deus com todas as minhas forças. Com tudo o que eu tiver, eu viver para glorificar o nome do Senhor. E uma outra prova desse amor é Romanos 5, versículo 8, que diz assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Deus olhou para a terra, viu um monte de pecadores, imagina isso, todo mundo vivendo como queria, fazendo o que queria, sem preocupação nenhuma se ia para o céu ou para o inferno, sem preocupação nenhuma se Deus existia, como o diácono Rodrigo leu aqui no começo, no Salmos 14, se não me engano, diz o ímpio no seu coração, Deus não existe. Quantas pessoas até hoje não dizem, mas Deus não existe. Não, Deus é uma invenção humana. O filme lá que nós assistimos, o Deus Não Está Morto, é basicamente isso. Não, Deus não existe. Não adianta você ficar indo para a igreja para orar, você fica orando aí falando sozinho, porque Deus não existe. Quantas pessoas não desprezam a Deus? Quantas pessoas não desprezam a Cristo? Quantas vezes nós não desprezamos a Deus no nosso passado? Quantas vezes nós não dissemos, mas eu vou para a igreja nada, nem sei se Deus existe, eu não consigo ver, como que eu vou acreditar em alguma coisa que eu não vejo? Não, Deus não existe. E mesmo assim, Ele nos escolheu para nos salvar. E mesmo assim, Ele nos trouxe a salvação. O apóstolo Paulo escreve em uma das suas cartas que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ele não leva em conta esse tempo que nós éramos ignorantes. Mas a partir do momento que Ele se revela a nós, a partir do momento que o nosso entendimento é aberto, que nós começamos a entender o sacrifício de Cristo naquela cruz, começamos a entender o amor de Deus por nós, nós não podemos mais recuar, nós não podemos mais duvidar de que Deus está agindo nas nossas vidas. Eu tenho certeza que se eu entregar o microfone para qualquer um aqui e falar assim, conta um testemunho do que Deus fez na sua vida, todo mundo vai ter alguma coisa para contar. Talvez não seja um que, eu estava morto lá, já tinha até feito autópsia e eu voltei a viver, que eu creio que pode acontecer, mas talvez a gente ache que o testemunho bom é esse. Não, às vezes, olha, eu vivia e não conhecia Deus, e eu vivia do jeito que eu queria, e agora eu conheci a Deus e eu me esforço para servi-lo e para adorá-lo. Já é um grande testemunho, a transformação das nossas vidas. Certeza que todo mundo aqui já passou por isso, de estar conversando com alguém, e a pessoa fala assim, peraí, você é crente? A maioria já passou por isso, e se não passou, vai passar com certeza. Porque as pessoas percebem alguma coisa diferente em nós. As pessoas percebem algo diferente em nós. E isso é o trabalhar de Deus, isso é um testemunho. O apóstolo Paulo diz que nós somos as cartas vivas de Cristo. E aí tem uma frase, eu não lembro de quem que diz que nós podemos ser a única Bíblia que alguém vai ler na vida. Talvez a pessoa nunca pegue uma Bíblia dessa para ler. Mas nas nossas atitudes eles têm que enxergar a Bíblia. Nas nossas atitudes eles têm que enxergar Cristo. Nas nossas atitudes eles têm que enxergar o amor de Deus. E isso não é fácil. Porque como o pastor disse aqui, o próprio apóstolo Paulo disse que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia.
Mas o mal que ele não queria, quando ele via, ele já estava fazendo. Quantas vezes isso não acontece com a gente? Estamos lá fazendo alguma coisa, daqui a pouco dá aquele estalo, fala, meu Deus, o que eu fiz? Né? O bem a gente se esforça, Senhor, todo final de ano eu tenho certeza que muita gente faz a mesma coisa. Senhor, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira, até chegar em Números, porque de Números é difícil passar, né? Mas não, Senhor, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira, esse ano eu vou separar 1 hora por dia para eu orar. Que nada, passou 2 semanas, a gente já nem lembra mais o que prometeu. Aí a gente fala assim, sai do culto e fala, Senhor, não vou mais falar mal de ninguém, agora eu vou, né, eu vou segurar minha língua. Aí sai, chega no carro e fala, você viu a roupa da irmãzinha? Não é assim? Ou é só comigo que acontece essas coisas? Não, né? Mas muitas vezes a gente quer fazer o bem de qualquer jeito e não consegue. É uma batalha para conseguir acordar cedo, para orar de manhã ou para orar à noite. Começa a orar e dorme. É uma batalha para fazer o bem, mas para fazer o mal é natural. Porque nós temos ainda a força da nossa carne agindo em nós. E quanto mais nós buscarmos a Deus, menos a nossa carne vai agir. Né? A Bíblia diz que nós temos uma batalha diária, que o Espírito luta contra a carne contra o Espírito. E se nós queremos viver o amor de Deus mesmo, se nós queremos provar desse amor todos os dias, nós precisamos entrar nessa batalha com força. Né? Nós precisamos mortificar a nossa carne todos os dias. Nós precisamos buscar mais a Deus, buscar alimentar mais o nosso espírito do que a nossa carne. Dizem que nós temos 2 cachorros dentro de nós, né? Numa metáfora. Um é a nossa carne, o outro é o nosso espírito. Nós vamos ter que engordar um e matar o outro de fome. Ou a gente alimenta um, ou a gente alimenta o outro. Não dá para dar um pouquinho para cada um. Né? É como diz a história, estava lá um homem em cima do muro, e de um lado tinha um anjinho, igual de desenho, sabe? Vem para cá, desce para esse lado, desce para esse lado, desce para esse lado. E do outro lado o diabinho lá sentado, nem aí para ele. E o anjinho, desce para cá, desce para cá, desce para cá. E aí o homem ficou nervoso assim, falou assim, ô diabo, o anjo está tentando me levar lá e você fica aí parado, não fala nada? Foi porque o muro é meu. Se nós estamos em cima do muro, nós já estamos para o lado errado. Né? Nós precisamos alimentar o nosso espírito todos os dias. Nós precisamos buscar viver esse amor de Deus todos os dias. E nós precisamos manifestar esse amor de Deus todos os dias. Né? Não adianta eu guardar o amor de Deus só para mim. Eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Né? O Senhor Jesus disse para os seus discípulos, amem o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as suas forças, e o seu próximo como a você mesmo. Desses 2 mandamentos, precedem toda a lei. Ele resumiu os 10 mandamentos em 2, e nós precisamos viver esse amor todos os dias. Nós precisamos dividir esse amor todos os dias. E esse amor que nós compartilhamos, né, a graça de Deus, ela vem, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ela vem através do amor de Deus. E a comunhão do Espírito Santo também vem desse amor. Porque se nós vivemos o amor de Deus, nós vamos ter comunhão uns com os outros. Em Hebreus 10, 25, diz assim, pode deixar apagado. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Em outra tradução, não deixemos de congregar, né, mas que nós não deixemos de nos reunir como igreja, para adorar a Deus, né, para louvar, para exaltar o nome do Senhor. Mas tem um outro detalhe aqui, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Tem algumas cadeiras vazias aí, né? Ou melhor, tem algumas cadeiras cheias, porque a maioria está vazia. Quantas pessoas que poderiam estar hoje aqui na igreja não estão? Quantas pessoas estão em casa sem fazer nada, assistindo televisão,
que preferiram ir para casa assistir televisão em vez de vir para a igreja. Muitas pessoas estão desanimando, né? Isso não é só na nossa igreja, né? Fala, mas deve ser alguma coisa errada aqui na igreja. Não. O último censo do IBGE em 2010 tem uma estatística que 50% dos que se dizem crentes, né, que se dizem evangélicos, não congregam mais em igreja nenhuma. É um fenômeno chamado, né, que está sendo chamado agora de os desigrejados. Eu não preciso ir na igreja para adorar a Deus. Posso adorar a Deus na minha casa. E é verdade. É verdade, eu posso adorar a Deus na minha casa. Aliás, eu devo adorar a Deus na minha casa. Eu devo adorar a Deus no meu trabalho. Eu devo adorar a Deus enquanto eu vou trabalhar no ônibus. Né? Eu devo adorar a Deus onde eu estiver. Mas eu devo vir para a igreja, eu devo vir para o culto, para que nós nos encorajemos uns aos outros. Né? Para que se hoje eu estou fraco, alguém me ajude a levantar. Porque amanhã, quando o outro estiver fraco, eu vou lá e vou ajudar ele a levantar também. Isso é a comunhão do Espírito Santo. Né? Isso é a comunhão dos santos, a comunhão da igreja. É saber que se hoje eu estou fraco, eu tenho pessoas com quem eu posso contar. Né? Se há alguém fraco, hoje, graças a Deus, eu estou forte, eu posso ajudá-lo a levantar. Muitas vezes nós pensamos que não, já tem o pastor lá, tem os obreiros, né? O que eu posso ajudar? Talvez você tenha mais intimidade com uma pessoa do que eu. Talvez você tenha mais intimidade com uma pessoa do que o pastor. Talvez essa pessoa ouça mais você do que a mim. E se eu for falar, eu vou falar assim, lá vem ele de novo. Sempre a mesma conversa. Né? Vem. Né? Vai vir o pastor, só porque é pastor ele fala essas coisas. Né? Mas talvez nós que temos mais liberdade podemos falar de uma outra forma. Né? Talvez se nós temos mais liberdade, nós podemos pegar até um pouco mais pesado. E a pessoa vai nos dar ouvidos. Então nós precisamos todos os dias, né, ter essa certeza de que eu posso contar com vocês e vocês podem contar comigo. Eu posso contar com a igreja e a igreja pode contar comigo. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, não me lembro em qual, ele diz que é para nós nos alegrarmos uns aos outros, falando entre nós coisas que edificam, falando entre nós salmos e cânticos espirituais. Né? Não é jogar a conversa fora, é falar de coisas que edificam. Mas eu tenho que falar da Bíblia o tempo inteiro? Não. Mas eu tenho que falar de coisas que edificam. Eu não preciso ficar conversando sobre textos bíblicos o tempo inteiro. Mas eu tenho que ter a Bíblia como pauta das minhas conversas. Peraí, será que o que eu estou falando vai contra o que Deus gostaria que eu falasse? Será que essa conversa agrada a Deus? É como diz o versículo, que é para, se nós comermos, se nós bebermos, se nós fizermos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Nós precisamos ter esse versículo na nossa mente todos os dias. Quando nós acordarmos, antes de qualquer coisa, nós falamos assim, Senhor, me ajude a viver esse dia para a sua glória. Me ajude a glorificar o seu nome em tudo que eu for fazer. Porque isso é a comunhão do Espírito Santo. Né? Nós temos comunhão com Deus, nós temos comunhão com o Espírito Santo, isso reflete no nosso dia a dia. Isso reflete nas nossas ações. Mas eu trabalho com um ímpio lá, trabalho com... ele é satanista. Amém. Do mesmo jeito que Deus te alcançou, pode alcançar ele. Né? Hoje nós sabemos que o que ele faz é errado, mas nós não conhecemos o futuro. Talvez ele possa ser salvo também. Talvez Deus vá te usar para pregar para ele. E às vezes não vai ser pregar falando assim, porque na Bíblia fala isso, isso, isso e isso. Talvez com o nosso modo de viver, ele veja que há algo diferente em nós e queira conhecer o Deus a quem nós servimos. Mas para isso nós precisamos viver em comunhão com Deus, em comunhão com o Espírito Santo, em comunhão uns com os outros. Né? Porque tem uma outra coisa também. Vocês já pensaram, eu não sei se alguém já teve a oportunidade de ir, eu nunca fui, mas de histórias que eu conheço. Na cadeia, quantos filhos de crente tem? Quantos nomes bíblicos tem de pessoas presas? Né, que os pais são crentes, são fiéis a Deus, mas os filhos pegaram um caminho torto, e muitas vezes são com atitudes bobas dos pais. Né? Muitas vezes os pais criticam a igreja na frente dos filhos. Você viu o que o pastor fez? Tá errado isso aí.
está tudo errado, essa igreja está toda errada. E o filho vai ouvindo. Pô, o pastor fez isso de novo. E o filho ouvindo. Aí pega o telefone e vai falar lá com o irmão lá. Ô irmão, você viu o que o pastor fez? Está errado. Não, a gente tem que fazer, tem que tomar uma providência. E o filho ouvindo. Sabe qual vai ser o resultado? O filho nunca vai querer ouvir falar de igreja. Nunca. E nós, os obreiros, nós temos que tomar um cuidado dobrado. Porque o apóstolo Paulo, na sua carta a Timóteo, ele diz que quem não sabe administrar a sua própria casa e não tem os seus filhos em sujeição, que também não deve administrar a casa do Senhor. Muitos pastores têm filhos que caíram para o crime ou se desviaram porque quiseram cuidar mais da igreja do que da família. E se nós fomos alcançados pela graça, né, se nós entendemos o que é o amor de Deus e vivemos em comunhão com o Espírito Santo, nós vamos valorizar a nossa família até o máximo das nossas forças. Né? Nós vamos lutar para que a nossa família seja uma família de servos de Deus. Né? Não é porque, eu sou salvo, eu já sirvo a Deus e meus filhos que se virem, é salvação individual. Né? A minha esposa que se vire, eu já sou salvo. Não, nós vamos lutar por cada um da nossa família. Né? E nós vamos lutar por cada um da nossa igreja. Nós vamos lutar por cada um do nosso bairro. Mas tudo começa dentro de casa. Se eu não for um bom cristão dentro da minha casa, se eu não for um verdadeiro servo de Deus dentro da minha casa, como eu vou querer subir aqui para pregar, ou como que eu vou querer falar do amor de Deus para alguém? Né? Nós precisamos pensar nisso. Será que o jeito que eu vivo dentro da minha casa glorifica a Deus? Será que o que eu faço da minha vida particular agrada a Deus? Porque talvez lá no nosso trabalho, não tem problema, se você sai e toma umas cachaça lá e cai na rua, se no outro dia você tiver bom para trabalhar, não tem problema. Né? O nosso chefe, o nosso patrão não vai ver isso. Agora, para Deus isso importa. Peraí, eu tenho negligenciado a minha família, eu tenho feito coisas que desagradam a Deus, e depois Senhor, me perdoa, não vou fazer mais, sabendo que eu vou fazer de novo, nós precisamos levar mais a sério então. Né? Se nós temos feito o que é errado, e isso não nos traz um arrependimento, um constrangimento, nós precisamos buscar mais a Deus e orar mais e buscar mais na palavra, porque o pecado em nós tem que trazer tristeza. Fala, Senhor, pequei de novo, né? Me ajuda, eu não quero mais pecar, eu quero viver uma vida santa. Mas muitas vezes nós falamos, pequei, mas Deus entende. E isso não é novo não. Não pense que nós que inventamos isso não, foi a nossa geração não. Porque lá em Romanos o apóstolo Paulo já escreve que o povo falava para eles, por acaso agora nós vamos usar da graça para pecar, para que a graça aumente em nós? E aí ele responde para o povo, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma, nós que fomos alcançados pela graça temos que lutar contra o pecado. É fácil? Não é. Mas servir a Deus não é fácil. Servir a Deus não é um mar de rosas como alguns pregam. Né? Mas em tudo isso o Senhor diz para nós, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Né? Ele diz lá em Apocalipse, seja fiel até a morte que eu vou te dar a coroa da vida. Né? Se esforça, porque a salvação ela é conquistada à força. Nós precisamos nos esforçar, e ter comunhão uns com os outros é difícil. Imagina, se na nossa casa, de vez em quando já saem umas faíscas, que são 2, 3, 4, imagina numa igreja com 100, 120, né? Cada um pensando de um jeito. Eu tenho certeza que se a gente fizer uma reunião e falar assim, vamos votar que cor que a gente vai pintar essa parede aqui do fundo. Certeza que vai ter tudo quanto é cor, vai virar um arco-íris. Porque um vai falar assim, tem que pintar de azul. Não, branco. Não, mas vermelho. Não, e vai ficar essa discussão, porque cada um tem uma ideia. Né? Cada um acredita que aquilo é o melhor. Isso eu estou falando um exemplo bem simples. Mas muitas vezes nós acreditamos que não, eu tenho a forma de fazer a igreja crescer e o pastor tem que me ouvir. Né? Não, porque isso está errado, tem que ser desse jeito. Imagina se todo mundo quiser dar opinião de como tem que funcionar. Claro que nós podemos chegar e falar, pastor, eu vi que isso aqui funciona desse jeito. A minha ideia é que poderia funcionar assim. Talvez seja aceito, né? Talvez seja uma boa ideia. Mas muitas vezes nós queremos impor. Né? Muitas vezes, mas aquela irmã faz isso por isso. Não, porque aquele irmão só faz para se mostrar.
Não, porque o outro irmãozinho lá fez aquilo a semana passada e agora está tudo bem. Isso não é comunhão. Né? A comunhão é entender que cada um de nós somos diferentes, mas que todos nós fazemos parte do mesmo corpo. Né? Que cada um de nós tem as qualidades e tem os defeitos. Talvez o que eu tenho de qualidade não seja tão boa quanto a qualidade do outro. E talvez o meu defeito seja muito pior do que o defeito do outro. Mas é que quando é comigo, sempre a culpa é do outro. Né? Tá, vem lá de Adão e Eva isso. Vocês comeram fruto? Não, senhor, foi a mulher. Não, foi a serpente. Nós temos a tendência de transferir responsabilidades. Mas nós temos que assumir os nossos erros, as nossas falhas, e assumir a responsabilidade de nos mantermos em comunhão uns com os outros. A Bíblia diz que é para nós nos esforçarmos e viver em paz com todos. Né? Nós temos que nos esforçar para viver em paz com todos. É possível? Sim, mas é muito difícil. Mas nós temos que nos esforçar. Né? Se tem um pouquinho de chance, nós temos que nos esforçar. Em 1 João 1, 6 e 7, 1 João está lá no final da Bíblia, perto de Apocalipse, diz assim: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, com Deus, vamos ler a partir do 5, para pegar o contexto. Essa é a mensagem dele, de Deus, que transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se nós realmente andamos na luz, se nós realmente nos esforçamos para servir a Deus, nós buscamos ter comunhão uns com os outros. Né? Nós buscamos ter comunhão com a igreja, ainda que eu não concorde com algumas atitudes de alguns. Eu vou entender que Deus está trabalhando no coração dela, ela vai mudar. Né? Essa pessoa vai ser transformada ainda. Talvez a pessoa ainda não entendeu que ela tem que mudar em algumas áreas. Né? Talvez ela ainda não entendeu que o que ela faz é errado. E nós, em vez de ajudarmos, atrapalhamos. Né? Nós, em vez de tentar nos aproximarmos para mostrar o amor de Deus por aquela pessoa, mostrar a graça que transforma, nós a condenamos. Né? Então nós temos que entender que da mesma forma que nós fomos alcançados pela graça e fomos transformados, Deus ainda tem uma grande obra na vida dos outros também. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo que o Deus que começou a boa obra na vida dele, o Deus que começou a boa obra nas nossas vidas, Ele é fiel e justo para terminar. Né? E a santificação, a vida com Deus, não é uma coisa que vai da noite para o dia. Né? Às vezes a gente pensa que, sei lá, um casamento, por exemplo, o casamento está mal, e aí chega e fala: irmão, ora aqui por mim porque meu casamento está mal, e tudo vai se resolver. Né? São 40 anos, 30 anos, 20 anos de um casamento, um maltratando o outro, e acha que uma oração vai resolver. A oração ajuda, mas além disso precisa das nossas atitudes. Né? Eu tenho a vida inteira fazendo coisa errada, né? A vida inteira enrolando as pessoas com o meu trabalho, por exemplo. E aí eu falo: meu irmão, ora aqui por mim, porque tem um monte de gente correndo atrás de mim aí, estão querendo me cobrar de coisas erradas que eu fiz. Né? Eu vendi uma peça lá usada falando que era nova, e agora a pessoa está atrás de mim, ora para Deus me livrar. Não, eu vou orar para que Deus te livre mesmo, mas você vai ter que sofrer as consequências. Você não vendeu uma peça nova? Você tem que entregar uma peça nova. Mas eu não tenho. Você vai ter que se virar. Né? Muitas vezes nós queremos que Deus resolva nossos problemas. Senhor, eu errei, mas agora dá um jeito aí. Não, a Bíblia diz que tudo aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. Né? Nós precisamos entender. E a comunhão é isso. Se eu semeio comunhão, eu vou ter comunhão. Se eu semeio o amor, eu vou ter o amor. Se eu semeio a ajuda ao próximo, eu vou ser ajudado. Agora, se eu me isolo e acho que, não, peraí, eu sou mais santo que todo mundo aqui, esse bando de pecador, eu vou me isolar porque senão me contamino. Quando eu precisar de alguém, dificilmente vai ter alguém para me ajudar. Quando eu estiver fraco, dificilmente as pessoas vão saber que eu estou precisando de ajuda. Porque eu visto a capa de santo e agora sou intocável. Né? Ninguém pode chegar perto de mim.
Nós precisamos ter comunhão uns com os outros para que, quando nós precisarmos de ajuda, tenham pessoas para nos ajudar. E aí, para encerrar, 1 Coríntios 12, capítulo 12, né? Capítulo 12, versículo 12. Diz assim: ora, como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos foi dado de beber de um único Espírito. Todos nós somos um único corpo, o corpo de Cristo sobre essa terra, né? O corpo celestial de Cristo. Então nós precisamos entender que para Deus não tem diferença, né? Como o apóstolo Paulo diz aqui, não importa se são gregos, se são judeus, se são escravos, se são livres, todos são um em Cristo. Nós somos um corpo. E quando dói em alguma parte do nosso corpo, todo o corpo sofre, né? Quando nós estamos doentes lá, uma unha encravada lá no pé, a cabeça sofre, né? Quando nós batemos com o dedinho lá na quina da porta, o corpo todo sofre, né? Quando nós cortamos o dedo lá cozinhando, o corpo todo sofre. Então a dor do meu irmão tem que ser a minha dor, né? A alegria do meu irmão tem que ser a minha alegria, porque é isso que Deus espera de nós, né? Foi para isso que Ele nos fez o corpo dele, para que nós sejamos unidos, nós sejamos uma unidade, para que, embora sejamos diferentes, façamos parte todos do mesmo corpo, né? E que nós entendamos que se há pessoas desanimadas, se há pessoas que não vêm durante a semana, querem vir só no domingo, ou que nem querem mais saber de igreja, é a nossa missão ir buscá-los de volta, né? É o nosso dever encorajá-los, porque nisso nós vamos manifestar a graça de Deus que nos salvou, nós vamos manifestar o amor de Deus que nos trouxe essa paz e nos trouxe essa salvação, e nós vamos manifestar essa comunhão do Espírito Santo com cada um de nós, né? Então que nós saiamos daqui meditando nisso, que nós vivamos esse amor, essa graça, essa comunhão todos os dias. Amém? Amém. Eu quero chamar o pastor para fazer a oração.